Ele é procurador do Trabalho do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Ele é mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciências Humanas, Sociologia pelo IESP e URJ, professor de Direito do Trabalho e Processos do Trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Sociologia e Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: terceirização, precarização, direito do trabalho, cooperativa de trabalho e flexibilização. Autor e coautor de livros jurídicos. É uma empresa, ela não é um aplicativo. As pessoas perguntam, não, é um aplicativo. Não, não é um aplicativo. Ela é uma empresa. E é uma empresa que tem um instrumento que é um aplicativo. Ela se defende dizendo que ela é uma empresa de tecnologia. Mas é engraçado, né? Porque nós estamos na era da pós-verdade. Você, pelo marketing, você tenta dizer que você é alguma coisa que você não é. Ela não é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa que realiza transporte. E na época de pós-verdade, você quebra o tempo inteiro o discurso, seu próprio discurso, porque ele vem enviesado. Ora vem como empresa de tecnologia, ora ela vem como empresa que realmente é de transporte. A Uber começou como serviço de carro executivo com 100 amigos. Hoje é uma rede de transporte de 400 cidades, 68 países, que entrega comida, pacotes e também pessoas. Como que a Uber vem dizer para mim que ela é um aplicativo, uma empresa de tecnologia, se ela realiza o transporte não só de pessoas, como de mercadoria também? E a Uber está fazendo agora transporte sem motorista também. A empresa de transporte é conforme a decisão americana, que diz que Uber não é mais uma empresa de tecnologia do que o táxi amarelo que usa rádio para mandar corrida de táxi. A Uber é uma sociedade que tem 65 bilhões de capital. Ela vem girando 2 bilhões de dólares, estou falando em dólar, 2 bilhões de dólares por ano, com prejuízo de 3 bilhões. Ela tem prejuízo de 150% do faturamento. Porque os economistas, vários artigos dizem isso, o sistema de negócios da Uber só pode funcionar se ela atingir o monopólio. Se ela não atingir o monopólio, ela é uma pirâmide e vai quebrar todo mundo. Vai quebrar todos os 60 e tantos bilhões. Então o projeto dela é de monopólio. Então por isso que ela está no vermelho. Ela está no vermelho porque ela tem que colocar um preço baixo. Não existe almoço grátis. Por que que a Uber é mais barato que o táxi? Alguém está pagando. Ou é o motorista que está pagando, ou é a Uber que está pagando. Ela mantém advogados caríssimos em cada cidade para ela poder se manter, porque ela é ilegal em todos os lugares. Não há mágica. Não tem jeito. Sabe aquela coisa do Capitão Nascimento? Nunca será? Nunca serão, nunca serão. Os motoristas, eles são a aliança neofeudal com parceiros, né? Você decide a hora e quanto vai trabalhar, que é imediatamente negada pelo dever de aliança e do cumprimento dos objetivos traçados na programação. Transforma o trabalhador em empreendedor. Tenta incutir que ele é um empreendedor. Só que, eu coloquei nos vídeos, eles não têm a mínima noção de empreendedorismo. Nada. Tem um cara aqui que ele começa a falar, defender, que no cálculo que ele fez, alguém chegou e falou, você não falou o preço de depreciação do carro. Ele falou, não existe preço de depreciação porque o carro já era meu. Aquele carro dele é o capital de início, inicial, e que esse capital é depreciável e que daqui a 5 anos ele não vai ter capital nenhum. Mas ele é um empreendedor, como diz o juiz inglês. O juiz inglês fala assim, olha, a Uber quer me fazer convencer que existem 30 mil negócios, que são os 30 mil carros da Uber, que são organizados por ela e que são negócios autônomos pela cidade de Londres. Como que você quer dizer que é um negócio se a pessoa não pode colocar o preço dela? O preço dela já está tarifado, sempre de forma unilateral pela Uber. Então é incutido no espírito a ideia da liberdade de trabalho e da vida sem patrão. E toda a propaganda do Uber é isso. Não tenha mais patrão, seja livre, faça o horário que você quiser e tal. Mas, na realidade, a liberdade é imediatamente negada pela impossibilidade de emancipação, pela organização dos comandos ou programação, né? O controle é pela precificação. O gerente geral me contou que, na precificação, que São Francisco, a sede, obrigou ele a fazer uma planilha, ele previa, sabendo que não iria conseguir,
que o trabalhador, se trabalhasse 44 horas, ia receber, no final das contas, 1,2 a 1,4 salário mínimo, com 44 horas. Só que, depois disso, teve dois rebaixamentos de tarifa e aumentou o número de motoristas. As jornadas estafantes devido ao mercado dominado pela quantidade de alianças neofeudais. Então ele prevê esse 1,2 e 1,4, isso que a pessoa não vai. E por que a pessoa vai? Geralmente o motorista do Uber é aquele cara desesperado que precisa de um dinheiro para rodar alguns meses. Então a Uber, no final das contas, ela funciona como um sistema de pirâmide. As pessoas ficam 3 a 4 meses, enquanto aguentam, e elas são ejetadas. Quebram e entram as outras pessoas. Forma de trabalho vigiada, punições, falta de apoio, diálogo, impossibilidade de fidelização de clientes. Ninguém pode pegar, todo mundo é proibido de pedir, de dar o seu número. Se você quiser um telefone do motorista da Uber, ele é proibido de fazer isso. Ele vai ser punido se alguém souber que você pegou o telefone para fazer uma viagem qualquer com aquele motorista. Controle pela punição. Então tem o STIC, é o controle panóptico disperso em várias instituições de controle. Então a Uber não precisa de ninguém para controlar, ela tem poucos empregados, porque o algoritmo controla, e não só o algoritmo controla. Sabe quem controla os trabalhadores do Uber? Todos que usam o Uber controlam o Uber. A Água e Bala, ela fala que não é obrigada a Água e Bala, só que ela entrega um negócio para você e fala assim, olha, quem tira nota boa tem água e bala. Você faz o quê? Pô, água e bala. O problema da Uber é que a nota é para ela controlar. A nota não é para eu saber se eu quero que aquele motorista me leve e eu quero levar aquele passageiro. Não, ela pega o que estiver mais próximo e obriga o cara a pegar. Se o cara não pega 3, ele é suspenso por 10 minutos. Se o cara continua a negar, a nota dele cai e ele é cortado do sistema. Ela coloca o trabalhador onde ela quiser, na hora que ela quiser. Ela tem um controle de fluxo. Não importa que seja a Adriana, Murilo, não importa. Mas ela consegue controlar quantas pessoas estão trabalhando em tal lugar para ela naquele determinado momento. Né? Por conta do preço dinâmico e premiação. Eu acho que a solução não é no consumidor. Não vai ser o consumidor que vai dizer. Sabe por quê? Porque o consumidor vai escolher o que é mais barato. Então, não pode dar essa opção. A opção tem que vir do Estado. O Estado tem que regular. Tudo está acontecendo porque o Estado não é forte o suficiente. Aconteceu uma coisa lá no Rio de Janeiro que foi o seguinte: eles pegaram na Lagoa um casal de passageiros, a Uber, e deixou na Tijuca. Foram 10 quilômetros. Sabe quanto? Uma corrida de meia hora. Sabe quanto que foi essa corrida? R$7. O cara chegou e falou o seguinte: está errado, aconteceu algum problema, deu um problema no coisa. E o cara, imagino, foi todo marrento, falou, não, está no Uber, eu pago o que tiver aqui, não pago nada, eu sou cliente do Uber, blá, blá. Acabou, o motorista do Uber foi, bateu no casal. Ele foi entrevistado, a pessoa que sofreu a violência. Em nenhum momento ele questionou a injustiça dos R$7. Em nenhum momento ele pensou nas razões por que o cara estava bravo daquele jeito. Mas eu achei engraçado que o juiz inglês, ele coloca essa frase do John Milton, que é um poeta do século XVII, que é mó barato. Né? Que quer dizer o seguinte: aqueles que só ficam parados esperando, também nos servem. Então isso quer dizer a questão hoje da própria organização do trabalho, dessa fragmentada, que mesmo aquelas pessoas que estão simplesmente à disposição, por exemplo, da Uber, elas servem, porque elas estão criando uma possibilidade da demanda. Então, o olhar, e isso ele falou no julgado dele, o olhar do juiz e o olhar do Estado para regular essas coisas, tem que entender que eles estão servindo à organização econômica. Então, a nossa ideia, e essa ideia do direito do trabalho proteger a quem merece, tem que olhar isso. Olha, uma empresa está vindo aqui e está realizando uma atividade econômica e está utilizando as pessoas aqui, tem que ser responsável por elas. Né? E o direito do trabalho que vai tentar civilizar isso, né? Isso é só uma faceta, igual você falou, mas não vem o Estado e impõe, diz, pô, Uber, cai fora. Em alguns lugares aconteceu isso.
Pô, Uber, cai fora daqui, né? Mas não tem esse Estado que faz isso. Mas tem o direito do trabalho. Por incrível que pareça, na Inglaterra, que é o berço, o berço liberal, foi a primeira que condenou a Uber. E as decisões conhecidas até agora, nós temos, então, uma class action nos Estados Unidos, em que foi negada a homologação do acordo. Uma sentença procedente na Inglaterra, e no Brasil nós temos uma sentença improcedente e uma sentença procedente. A ação na Inglaterra. A Uber aceitou que eram os trabalhadores e não questionavam a lei aplicável, né? As provas que o juiz aceitou, né, é o pacote de dicas, proibição de troca de contatos com o passageiro, diz que havia contradição no discurso da Uber, oportunidade de negócios contra a criação de empregos. A Uber diz que os motoristas trabalhavam por comissão de 80%, depois negou, alegando erro tipográfico. O juiz ficou muito bravo com o advogado. Olha lá, o juiz disse ter sido uma considerável surpresa a alegação e detonou o advogado da Uber. A ação na Inglaterra, ele pega e se baseia muito na noção de negócio. Há o controle. E a Uber quer dizer que, apesar de existir o controle, cada motorista é um negócio. Não tem como se sustentar como um negócio independente. A Uber fixa tarifa, é interessante. Aí ele começa a falar, a documentação da Uber era baseada em ficções, linguagem distorcida e terminologias novas. Né? A Uber é cheia de terminologia nova. Se a pessoa está justificando demais, é porque que não tem razão. Então ele começa a falar, não, ela tenta justificar demais aqui. Então, os documentos e contratos não refletem a realidade. Isso é interessante, ele julgou pelo princípio da primazia da realidade. Ele afastou o contrato, diz que o contrato não é de acordo com a realidade, o contrato de trabalho é pela realidade. A class action nos Estados Unidos foram 84 milhões de dólares que era a proposta de acordo, sem reconhecimento de vínculo empregatício. O juiz federal não homologou o acordo, diz que o acordo não é justo, adequado e razoável. E não homologou em proteção aos trabalhadores. Ele analisa os riscos da Uber, analisa os riscos dos trabalhadores e diz, não é aceitável esse pelos riscos envolvidos. E ainda puxou a orelha de quem ajuizou, porque a class action lá nos Estados Unidos é ajuizado privadamente, né? Então, um grupo de trabalhadores entra e diz, essa aqui pode valer para não sei quantas pessoas. Aí falou que quem ajuiza a class action tem que ser responsável pelos representados. As duas sentenças que nós já tivemos são de Belo Horizonte. Elas com menos de um mês de diferença entre as duas. A primeira julgou improcedente. A ausência de subordinação diz que é o dever de acatar as ordens dadas pelo empregador no que diz respeito ao modo de prestação de serviços. Então, ele pega uma visão tradicional mesmo da subordinação. Então, é o dever de acatar. E ele vem dizendo que a Uber é uma empresa de tecnologia e que os motoristas, que não há ordens, meras recomendações e incentivos aos motoristas, né? Então, ele diz que todas as obrigações que tem os motoristas, ele fala que qualquer contrato tem obrigações das partes, então não tem problema nenhum. Não caracteriza a subordinação jurídica a necessidade de que o motorista seja bem avaliado para permanecer ativo na plataforma, pois a Uber não tem ingerência na avaliação, sendo um risco assumido pelas partes contratantes. Qual o risco que a Uber assume na avaliação, se quem vai sair da plataforma é o motorista? Conforme o contrato social, o objeto da empresa não consiste na realização de transporte de passageiros, mas principalmente no fornecimento de serviços de tecnologia, por isso não há subordinação estrutural. Então, veja que ele não falou em nenhuma hora da realidade, ele falou o contrato diz isso. Então, se o contrato social diz isso, é isso. Plataforma digital de economia compartilhada, cujo objetivo é interligar os motoristas. Ouviu duas testemunhas, e uma delas é gerente de operações e logística da Uber. Ele baseia metade da sentença dele, ele baseia no depoimento do gerente da Uber. A sentença procedente
A sentença procedente ele já faz a contextualização, ele pega a uberização, todo o processo, a importância da tecnologia, o papel do direito do trabalho, esse patamar civilizatório mínimo. Aí ele vem um por um, ele fala da pessoalidade, tem que ter cadastro, não pode outra pessoa dirigir, a não ser que seja autorizado, e somente a pessoa pode ser. Não eventualidade, a atividade normal da Uber. A Uber, aí ele aplicou o princípio da primazia da realidade, dizendo que na verdade é uma empresa de transportes. O sistema de notas é do controle, já não é mais necessário o controle da fábrica ou de jornada rígida. Muito mais eficaz e repressor é o controle difuso, espalhado pela multidão de usuários. Então o controle, e ele fala expressamente, o controle se esconde no algoritmo. Ninguém acha que está sendo controlado. Uma coisa que não tem na outra sentença, a outra sentença não cita o parágrafo único do artigo 6º da CLT. Porque nós temos um artigo que diz expressamente que os meios telemáticos de subordinação são equiparados aos controles pessoais para esse fim, para o fim da relação de emprego. Nós temos um dispositivo expresso que trata do controle por programação. É o artigo 6º, parágrafo único da CLT. Né? O juiz também falou da ausência do poder negocial. Por quê? Porque não tem negócio do preço. O juiz inglês falou isso também. Como que você quer dizer que é um negócio se a pessoa não pode colocar o preço dela? O preço dela já está tarifado, já está precificado. Eu não uso Uber, eu pego táxi. Vou explicar por que eu não uso Uber. Porque não sei por onde começar. São várias coisas. Né? Primeiro que eu sei do sistema de exploração, mas eu não uso por quê? Porque eu não vou coadunar com um sistema de uma empresa que tenta impor sua própria lei, e eu, sendo um professor de direito, né, não vou. A empresa chega e diz que a lei é a que ela manda, e no mundo inteiro, né, chega e diz que ela faz o que ela quiser, né, e nossas fuças, eu não sei, não me sinto confortável com isso. Os caras estão desesperados no táxi. Chega no Rio de Janeiro, tem o bigorrilho aceso, verde. Você olha assim na rua, é milhões assim acesos. Eles não estão conseguindo para sobreviver. O número de permissões de táxi, ele é contado por quê? Porque é feito um cálculo para aquela tarifa dar para as pessoas sobreviverem. Você liberalizando o mercado desse jeito, deixando 30 mil Uber mais 30 mil táxis, você dividiu o mercado em dois. Ou seja, dividiu o valor de cada pessoa. Se estava difícil antes para aquele motorista que não tinha o carro, mas que alugava por diária o táxi de um dono de autonomia, agora está muito pior. Uma coisa interessante, a Uber ela paga uma quantia para o motorista indicar outro motorista do Uber. Ou seja, ela paga para o motorista para arrumar concorrência para ele mesmo.